Boa noite a todos. Vamos dar continuidade à nossa aula. Primeiro, eu peço perdão para vocês por não ter liberado antes essa aula, que tive alguns problemas, mas aqui está ela. E deixando um aviso que vou liberar uma aula no sábado para a gente perder o atraso da matéria, porque a gente está com algumas aulas atrasadas, tá? Então, eu vou dar uma acelerada no conteúdo para a gente poder cumprir tudo até o calendário das provas. Hoje a gente vai falar sobre os espelhos esféricos. Na aula passada a gente falou sobre os espelhos planos e como é que o espelho esférico ele é formado. Imagina que você tem um globinho todo feito de espelhos, tanto na parte interna quanto na parte externa, tá? E cada parte desse globo a gente vai ter um nome, uma nomenclatura. Na parte interna é chamada de espelho côncavo. É a parte de dentro, é toda espelhada. A parte de fora a gente chama de espelho convexo. Imagina que você tem a sua conchinha de feijão. Se você olhar para dentro, você está olhando para o espelho côncavo. E se você olhar para a parte de fora, você está olhando para o espelho convexo, tá? Essas são as formas. A gente representa eles como? Aqui a gente... Peraí, deixa eu colocar aqui na parte de cima. O espelho côncavo, quando a gente for desenhá-lo, a gente vai desenhar assim, ó. Os raios incidem na parte de dentro do nosso globinho de espelhos. E quando a gente estiver falando sobre o espelho convexo, a gente vai desenhar assim, tá? Ui, peraí, que aqui ficou horroroso. Os raios, eles incidem nessa parte, tá? Então, aqui, espelho côncavo, espelho convexo, tá? Espelho côncavo é a curvadinha a parte de dentro, o espelho convexo é a casquinha de fora. Tá certo? Então, vamos lá. Primeiro, a gente vai falar sobre a formação da imagem no espelho côncavo e depois no espelho convexo. Por quê? No espelho côncavo, a gente tem 5 casos diferentes, 5 formações de imagem. Então, é muito mais interessante para o seu vestibular que ele te pergunte coisas do espelho côncavo do que do espelho convexo, que só vai formar um tipo de imagem. E lembra que eu tinha falado para vocês, imagem direita, invertida, real, virtual, maior, menor que objeto. No espelho plano, que era essa forma, o espelho que você tem na sua casa, você só tinha um tipo de formação de imagem, era uma imagem direita, virtual e do mesmo tamanho do objeto. Aqui a gente vai variar tudo isso. No espelho côncavo, principalmente, você vai ter imagens reais, você vai ter imagens virtuais, você vai ter imagens maior do que o seu objeto ou menores do que o seu objeto, tá? Então, vamos entender toda essa formação da imagem. O espelho côncavo, ele é utilizado para diversas finalidades. E aqui, por exemplo, o espelhinho do dentista, retrovisores, né, imagens que crescem, estão vendo qual é o tamanho da mão da moça e é o tamanho da mão da imagem, né? Houve um aumento grande da mão da moça. E aqui não, aqui a gente ampliou, tá certo? No entanto, aqui nessa espelho de casa, a gente tem uma imagem que ela é invertida. Vocês estão vendo que ela está ao contrário? Então, por que isso acontece? No espelho côncavo, depende da posição que o nosso objeto vai estar. Então, se meu objeto está mais longe do espelho, eu vou formar um tipo de imagem. Se meu objeto está mais próximo ao espelho, eu vou formar outro tipo de imagem, tá? E no espelho côncavo, existe até o caso de não formação da imagem, que é o que a gente chama de imagem imprópria, tá? Mas a gente vai fazer tudo isso na aula de hoje, vamos construir cada tipo de imagem. E vocês vão ver que depois que foi visto, não tem erro, tá? Não tem como errar. Vamos lá. Esse daqui são exemplos de espelhos convexos. Vocês estão vendo que é um único tipo de formação de imagem. Ele reduz o tamanho, ou seja, ele amplia o seu campo de visão, e é uma imagem direita, ou seja, eu enxergo do jeitinho, ele não tá assim ao contrário, tá? Isso é ser direito, e assim é ser invertido. E ela reduz a minha imagem, ampliando o meu campo de visão. Então vamos lá. Para a gente poder falar da formação de imagem, a gente tem que falar dos elementos do nosso espelho. O primeiro elemento que a gente vai ter, o nome dessa seta aqui grande é eixo óptico. Eu vou colocar EO só por questão de escrita mesmo, E.O. É o chamado eixo óptico. É sobre ele que o nosso objeto vai estar e é sobre ele que a nossa imagem vai estar, tá bom? Lembra que eu falei que no espelho esférico é dado um globo, tá? E todo globo, toda circunferência, tem quais elementos? Tem o raio, que é do centro até o máximo, até o limite. Esse é o raio, tá certo? E o diâmetro, que é tudo, né? No caso, o raio é metade do diâmetro.
Aqui, o raio do espelho, a gente vai chamar de centro de curvatura. Eu vou colocar ele aqui. Claro que não é, né? Porque essa circunferência ela é mais ou menos aqui, então o centro de curvatura seria aqui. Eu vou colocar no lugar certo. Era só pra gente ter espaço, mas eu vou deixar ela aqui. Esse aqui é o chamado centro de curvatura, vai ser representado pela letra C, tá? Outro elemento muito importante que a gente tem aqui é o foco, tá? O foco ele é metade do centro de curvatura. Então, imagina aqui que essa reta é o centro de curvatura, o foco é a metade dele. É aqui, a gente representa sempre com a letra F minúscula, tá? Deixa eu fazer ela melhor. F minúscula. Então, a gente tem essa relação que o foco, ele é... Deixa eu fazer um Fzinho pequenininho. Que o foco, ele é metade do centro de curvatura. Essas posições a gente não pode esquecer, porque para desenhar qualquer eixo imagem, objeto imagem, a gente precisa colocar, tá? Então, o foco, ele é metade do centro de curvatura. Às vezes, o seu vestibular, ele vai te dar a distância do centro de curvatura e ele imagina que você saiba que o foco é metade do centro de curvatura. Ou ele te dá a distância focal mesmo, tá? A distância focal é a distância do foco até o vértice do espelho, que é o terceiro elemento que eu vou colocar aqui para vocês. O vértice é onde está a posição do meu espelho, tá? É chamado de vértice, tá bom? Então, a gente tem elementos principais aqui. O centro de curvatura, que é o raio da esfera do meu espelho. O foco, que fica na metade do meu centro de curvatura. E o vértice, que é onde está posicionado o meu espelho, tá? Então, quando ele falar assim, a gente tem um objeto que está tantos centímetros ou metros do meu vértice ou da posição do meu espelho. Então, você posiciona aqui no seu eixo óptico, tá bom? Imagina que ele te dá uma distância focal de certo tanto e ele fala que o meu objeto está 20 centímetros do meu foco. Aí você pega e desenha o seu objeto. Geralmente, a gente vai representar o objeto por uma seta, tá? Que a gente chama de O, e essa distância do objeto até o vértice é chamada de P, tá? E a imagem, vou colocar a imagem aqui de outra cor. Vou colocar a imagem de azul. Esse P aqui da imagem, a distância dele até o vértice é chamado de P', tá? P', vou colocar assim. P'. Que aí é a imagem. Mas todas essas letrinhas eu coloco em todos os exercícios, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa para a gente construir, então, segunda coisa, perdão, para a gente construir as nossas imagens, é entender como que os raios, eles se comportam diante de cada espelho. A gente vai ter algumas regrinhas, são 3, que vocês vão seguir. E aí, para formar a imagem, vocês escolhem 2 delas, tá? 2 raios, você consegue formar uma imagem. Então, vamos lá. Primeira delas, que são as propriedades de um espelho esférico de Gauss, tá? Então, vamos lá. Propriedades. Primeira, todo raio que incide paralelamente ao eixo óptico é refletido na direção focal. Vamos primeiro identificar o que é isso tudo aqui que eu falei. Lembra que você vai ter um objeto, tá? Vou colocar um objeto aqui sobre o meu centro de curvatura. Quando a gente traçar um raio, a gente tem diversas... Imagina que a gente tem um objeto luminoso. Como é que a luz vai sair dele? Vai sair em todas as direções. Só que a gente não vai conseguir fazer manualmente essa imagem saindo de todas as direções. Então, a gente vai entender as direções principais, tá? Então, a gente imagina que tem um raio que sai paralelamente. Aqui é o meu eixo óptico. Ele vai incidir no meu espelho e vai retornar para a distância focal. Vai retornar para o meu foco, tá? Então, todo raio que incide paralelamente aqui retorna para a distância focal. Lembrando que uma das regras, né, que a gente tinha, que eu passei acho que na primeira aula, é que tanto faz aqui a direção, que é nesse caso aqui do segundo, que você pode ter aqui, ó, foco e bateu no espelho, retorna paralelamente, tá? Aqui vamos identificar quais são os espelhos, para já ficar claro para vocês. Aqui a gente tem, lembra aqui, ó, o desenho que eu coloquei. O espelho côncavo é representado dessa maneira, o espelho convexo é dessa maneira. Então, aqui a gente tem a primeira imagem, o espelho côncavo, estão vendo que é na parte de dentro, e aqui o espelho convexo, é na parte de fora, tá? Lembra que eu falei, toda imagem
direita, ela é virtual. Por quê? A gente vai ter o que a gente chama de prolongamento dos raios, tá? Que é a imagem formada atrás do espelho. Aqui na distância, aqui no espelho côncavo, tá? Vou escrever côncavo aqui. Côncavo e convexo aqui. Convexo. Aqui no espelho côncavo, a gente tem que a imagem, dessa maneira como ela está ilustrada aqui, ela vai ser real, ou seja, ela se dá do mesmo lado que o objeto está posicionado, tá? Quando a gente tem esses raios pontilhados, é que a imagem é virtual, os traços são virtuais, tá? Ou seja, o que está sendo formado atrás do espelho, tá? Então, a gente traceja quando é atrás do espelho e linha reta, linha contínua, quando é na frente do espelho. Então, primeira regrinha que vai ser muito importante, porque eu realmente uso para formar a imagem, eu uso essa e uso a próxima. Aí, vamos lá, vamos apresentar para não ficar confuso para vocês. Próxima regrinha. Todo raio que incide no centro de curvatura é refletido sobre si mesmo. Ou seja, se eu traçar, por exemplo, o meu objeto e eu tiro o raio dele, que ele vai... Aqui, ó, meu objeto está aqui. Eu coloco um raio de luz que sai do centro de curvatura, quando ele bater no espelho, ele vai retornar para si mesmo, tá? Esse eu não acho muito útil na formação da imagem, porque vocês vão ver que vai ser mais complicadinho de desenhar no papel. Então, vai te exigir um pouco mais de tempo, tá? Então, a gente tem que o raio que incide sobre o eixo de curvatura, né? Ele sai do eixo de curvatura, ele é refletido sobre si mesmo. Assim como no espelho convexo, quanto no côncavo, tá? Essas regrinhas valem para ambos. Aqui é a mesma coisa, ó. Vocês estão vendo que está sendo formado atrás do espelho, aqui à frente do espelho, aqui atrás do espelho, tracejado atrás do espelho, linha contínua na frente do espelho, tá? Então, vamos lá. Próxima regrinha, que essa é uma das mais importantes. Todo raio que incide sobre o vértice, ele é simetricamente refletido, tá? Em relação ao eixo principal. Ou seja, o meu objeto está aqui. Peraí, que eu fiz horrível. O meu objeto está aqui. Vou colocar um raio que sai em direção ao vértice do meu espelho. Como é que vai ser a reflexão desse meu raio? Ele vai se refletir simetricamente em relação ao eixo óptico, tá? Em relação a este eixo aqui. Então, se eu incido sobre o vértice com o ângulo I, eu vou ser refletido na parte de baixo com o ângulo R, tá? Que I é igual a R, ou seja, vai ser igualzinho. Vocês vão ver que vai ser difícil no começo desenhar e sair exatamente igual. Mas tem algumas regrinhas, alguns truquezinhos. Por exemplo, eu desenho aqui, ó, meu eixo óptico, tá aqui. Vou incidir no meu vértice. Continua ele, e você pega e olha e desenha o meu objeto para baixo. Imagina que tá do mesmo tamanho. E incide de volta aqui, tá? Esse ângulo é o mesmo que esse, tá? Faz isso que eu acho que fica melhor. Imagina que o seu objeto tem a distância do seu dedo. Você desenha um dedo para cima, um dedo para baixo e os dois ligam no vértice, tá? Para você não errar esse ângulo aqui, porque vocês vão ver que a posição vai interferir bastante na formação da imagem, tá? Então é só uma diquinha quando vocês forem fazer. Vamos treinar aqui com os exercícios para ficar mais visual. Eu tô falando mais rápido porque no exercício a gente consegue treinar e retomar isso aqui, tá? Mas essas são as 3 regrinhas, 3 propriedades que vocês vão utilizar para formar a imagem. E aí, como é que a gente vai fazer essa formação de imagem? A gente vai unir 2 dessas regrinhas. Com 2 dessas, a gente consegue formar a imagem. Eu, em particular, utilizo essa do vértice e utilizo a do foco, tá? Então, todo raio que bate paralelamente, volta para o foco. Todo raio que incide sobre o vértice reflete-se simetricamente na parte de baixo, tá? Essa do centro de curvatura é mais complicadinho de desenhar na prática, mas saibam que ela existe e podem utilizá-la, tá? Então, façam uma combinação, você só precisa de 2 dessas propriedades para formar uma imagem. Então, vamos lá? Vamos começar com o espelho côncavo, que eu falei que tinha mais casos. É mais interessante. Vamos começar logo por ele, então. Bora lá. Caso 1. Eu coloquei aqui em cima, só falando de novo. Eu coloquei aqui em cima que a imagem formada no espelho côncavo, imagens formadas variam de acordo com a posição do meu objeto, tá? Então, lembra que a gente tem esse eixo aqui, a gente tem todos esses elementos. Como é que a gente vai começar?
vamos lá. Temos o nosso eixo óptico aqui embaixo. Ui. Eixo óptico. O que eu vou colocar aqui? Vou colocar aqui o meu centro de curvatura, o meu foco e o meu vértice, para vocês se acostumarem, tá? Aqui o espelho é côncavo, tá? Eu vou tirar só essas flechinhas, porque eu já anunciei aqui na frente que é o espelho côncavo, tá bom? Mas saibam que os raios vão sair daqui, tá? Então, vamos lá. Primeiro caso que a gente tem, posição do meu objeto após o centro de curvatura. Então, eu tenho o meu objeto aqui atrás do meu centro de curvatura, tá? Esse aqui é o meu objeto que está em azul. Deixa eu desenhar os raios de outras cores. Então, vamos lá. Primeiro o raio que eu utilizo, particularmente, sai paralelamente e volta pelo foco. Aqui, tá? Próximo, eu fiz tracejado só porque eu tô fazendo no mouse, mas isso aqui é uma linha contínua, tá? Raio incide paralelamente, reflete-se no foco, tá? E aqui segue eternamente. Próximo raio que eu utilizo, você pode utilizar outro, é o quê? Incide sobre o vértice e pela regrinha era como? Refletia simetricamente. Aqui, ó. Refletia simetricamente, então meu objeto está aqui, imagina que ele está aqui, ele volta, ele vem voltando, vai estar aqui, ó, mais ou menos. Reflete simetricamente no eixo óptico. Como é que a imagem é formada? A imagem ela é formada, eu vou representar a imagem por vermelho, no cruzamento dos dois raios, tá? Deixa eu fazer linhas contínuas. Aqui e aqui, tá? Incide, refletida. A imagem ela é formada no cruzamento dos dois raios. Então, a gente tem que aqui, ó, o cruzamento, a minha imagem vai ser aqui, tá? Eu vou mostrar para vocês bonitinho, compartilhar essa guia aqui com vocês. Esse é o primeiro caso, tá bom? Então, aqui a minha imagem tá feia, porque eu estou fazendo com o mouse, mas é uma representação, tá? Então, o objeto após o centro de curvatura, a sua imagem é formada aqui entre o centro e o foco, tá bom? Então, vamos olhar aqui bonitinho para a gente colocar todas essas propriedades. A gente tem, como é que é essa imagem? Vocês estão vendo que a setinha, ela tá de ponta cabeça? Ou seja, a minha imagem, ela é invertida, tá? Então, imagem invertida. Ela é real. Por que ela é real? Porque ela se dá do mesmo lado do objeto. Vocês estão vendo que o meu objeto está do lado esquerdo? A minha imagem também é do lado esquerdo. Então, a minha imagem ela é formada por raios reais, tá? Então, ela é real. Invertida é real. E qual o tamanho dela? O meu desenho, ele tá horrível para vocês perceberem o tamanho dela em relação ao meu objeto. Mas aqui é melhor de olhar, tá? O meu objeto tem esse tamanho, vocês estão vendo que a minha imagem ela é menor. Então, é uma imagem menor do que o objeto, tá? Menor, tá? Então, objeto lá longeão, eu tenho essa formação de imagem, invertida, real e menor, tá? Então, vamos lá. Próxima imagem. A gente tem agora o objeto sobre o centro de curvatura. Ou seja, me aproximei. Vou ter o meu centro de curvatura aqui, o meu foco aqui e o meu vértice, tá? O meu objeto agora, ele tá sobre o centro de curvatura. Ele tá aqui. Como é que eu vou fazer a formação da imagem? Primeiro raio incide paralelamente, retorna pelo foco. Deixa eu fazer a linha retinha, um raio de verdade. Aqui, incidiu, refletiu. Aí, o segundo raio que eu vou utilizar, vou fazer de verde, incide sobre o vértice, retorna sobre si mesmo. Ó, esse aqui ficou certinho o ângulo, hein? Ui, agora só porque eu elogiei. Aqui. Aqui e aqui. Onde foi o cruzamento do raio? Exatamente sobre o centro de curvatura, tá? Aqui. Tá bom? Então, a gente desenha a nossa setinha daqui
para cá, tá certo? Então, a nossa imagem aqui, olha que caso peculiar. Deixa eu mostrar aqui bonitinho para vocês. Caso 2. A nosso objeto está sobre o centro de curvatura. A nossa imagem também se dá exatamente no centro de curvatura. Vamos entender aqui que ela é as propriedades dela? Ela é o quê? Ela é formada do mesmo lado do meu objeto? Sim, então ela é real. Real. Ela é invertida ou ela é direita? Se ela fosse direita, ela seria assim. Se ela fosse invertida, ela seria assim. A seta tá para baixo, então ela é invertida. Invertida. E qual o tamanho dela? Aqui dá para perceber bem, ela é do mesmo tamanho, mas eu vou mostrar aqui só para vocês terem certeza. Ela é do mesmo tamanho do meu objeto, tá? Então, vocês estão vendo que eu me aproximei um pouquinho do... Vou colocar mesmo tamanho. Vou colocar mesmo, que aí com o meu áudio vocês conseguem. Mesmo tamanho, tá? Vocês estão vendo que a gente se aproximou um pouquinho mais do espelho e a minha imagem aumentou de tamanho? Ela foi do caso 1 para o caso 2? Ou seja, eu fui desse tamanhinho para esse tamanho aqui. Eu era menor do que o meu objeto, agora eu passei a ser do mesmo tamanho do meu objeto. E assim, intuitivamente, quanto mais próximo eu chegar do espelho, maior eu vou ficar, tá? Então é por isso que tem essa ampliação quando eu chego perto, tá? Então aqui eu tô longinho do meu espelho, eu tô pequenininho. Eu cheguei perto, eu fiquei grandão. Então é isso que acontece no espelho côncavo, que é tão curioso, tá? A posição do meu objeto influencia muito na formação da imagem que eu vou ter, tá bom? Vamos lá, caso 3. Agora a gente tá entre o centro de curvatura e o foco, tá? Então, o meu centro de curvatura, Czinho, o meu foco, o meu vértice. Agora a minha imagem está depois do centro de curvatura, mas ainda não está sobre o foco. Eu estou entre o centro e o foco. Então vamos lá. Primeiro raio que eu faço, incide paralelamente, retorno sobre o foco. Aqui e aqui. Vou fazer uma setinha aqui. Segundo raio que eu faço, incido sobre o vértice, sou refletido do mesmo tamanho, ou com o eixo simétrico ao meu vértice. Aqui e aqui. Tá vendo onde foi o cruzamento desse raio? Foi aqui. Aí eu pego e desço. Aqui no meu desenho deu exatamente no centro de curvatura, mas só porque o meu desenho é ruim mesmo, tá? É assim, é o jeito correto. Ele fica lá longeão. Só porque o meu desenho ele tá horrível, porque fazer com mouse é terrível, tá? Então a gente tem que o nosso objeto ele se aproximou um pouquinho e aí a sua imagem ele ficou lá longeão. Só que vocês olha a diferença de tamanho. O meu objeto da minha imagem. Vocês estão vendo que a imagem ela é muito maior do que o meu objeto? Então essa é uma das características principais. Estou me aproximando, a minha imagem está ficando maior, tá? Então vamos lá. A minha imagem ela é real ou ela é virtual? Tô do mesmo lado do meu objeto? Tô. Então eu sou real. Real. Sou direita ou sou invertida? Estou ao contrário? Estou. Então eu sou invertida. E qual o meu tamanho em relação ao meu objeto? Aqui mesmo no meu desenho, por mais que ele esteja horroroso, dá para notar que a minha imagem ela é maior do que o meu objeto. Então, eu sou maior do que o objeto, tá? Então, vamos lá notar de novo a evolução. Eu estava lá longeão, a minha imagem pequenininha. Aproximei um pouquinho, fiquei do mesmo tamanho. Aproximei mais um pouquinho do meu espelho, fiquei maior. O que vocês acham que vai acontecer no próximo caso? Tá? E assim sucessivamente. Vamos lá. Próximo caso. O caso em que eu tô sobre o foco. Então, eu fiz de vermelho, deixa eu mudar a cor. Azul, aqui. Centro de curvatura, foco. Vou fazer o foco até em Fzinho. O foco acontece um caso muito curioso, que vocês vão observar aqui, ó. Vamos lá.
O meu objeto está sobre o foco. O que eu vou fazer? Mesma coisa. Raio incide paralelamente, retorna pelo foco. Ui, tá errado. Retorna pelo foco. Nossa, que ficou certinho. Retorna pelo foco. Isso vocês vão fazer em todo e qualquer exercício, tá? Quando te pedirem para desenhar, você vai ter que fazer isso, tá? Segundo raio, incide sobre o vértice e retorna refletido simetricamente. Vocês estão vendo que... Lembra que eu falei? A imagem se dá no cruzamento dos dois raios, né? Aqui, ó, cruzamento, cruzamento, cruzamento. Vocês estão vendo que aqui, quando a gente tá sobre o foco, esses raios não se cruzam, eles vão se cruzar lá no infinito, essas retas são paralelas. E mesmo se a gente desenhasse aqui sobre o centro de curvatura, né? Imaginando que ele sai do centro de curvatura. Esses raios não vão se cruzar nunca. Ou seja, se eles não se cruzam, a gente não tem o formamento dessa imagem. Ela é chamada imagem imprópria. É onde a gente vê embaçado. Imprópria. 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 É onde a gente vê a imagem embaçada, não a formação da imagem, tá? Ela não é focada, tá bom? Você não consegue ver nitidamente. Ela não é formada. A imagem não é formada, tá? Então é tudo embaçadinho. Então aqui a gente tem que, se eu tiver uma certa distância do meu foco, se eu tiver sobre o meu foco, no caso, eu não formo imagem. Então olha que bacana, que curioso. Tava lá longeão, imagem pequenininha, me aproximei, a imagem cresceu, me aproximei, a imagem ficou maior, me aproximei mais um pouquinho, não forma imagem. Muito curioso isso. Então, esses são alguns dos casos do espelho côncavo. Por isso que ele é tão importante para o seu vestibular, porque ele tem muitas coisas que estão acontecendo, tá? Agora, vamos ver o último caso, finalmente, do espelho côncavo, onde a gente está após o nosso foco. Então, centro de curvatura, foco, imagem está entre o foco e o vértice. Vou colocar o meu objeto aqui. Um objeto bem grandão. Então, vamos lá. Estou entre o foco e o vértice. Imagem incide. Aqui eu vou ter que colocar... Aqui a gente vai começar a trabalhar com o outro lado do espelho, com atrás do espelho. Lembra que o espelho côncavo... O espelho côncavo tá para cá. Tá? Aqui é a parte de trás do espelho. Vou colocar bem grandão assim, atrás. Atrás do espelho. Tá? Então, a gente tem a parte de trás do espelho. Ai, não lembro onde eu estou. Aqui a gente tem a parte de trás do espelho. Mesma coisa, foco e centro de curvatura, tá? Então, a gente tem a parte de trás do espelho que ela é igualzinha à parte da frente. Só muda que é uma parte imaginária, tá? Então, vamos lá. Quando eu tô entre o meu foco e o meu vértice, eu tenho que a minha imagem ela vai ser formada atrás do meu espelho, tá bom? Mas vai ser as mesmas regrinhas. Incidir paralelamente, vou retornar sobre o foco. Ó o meu foco aqui. Aí aqui segue, tá pra cá. Vocês estão vendo? Porque eu não tenho como retornar pra cá. Eu cruzo meu objeto. Isso não tem como acontecer, tá? Então, aqui eu desenhei horrível. Deixa eu arrumar. É que eu vou consertar aqui em um segundo. Incidir paralelamente. Sou refletido pelo meu foco. Parte real do meu espelho. Aqui. Aqui a setinha. Aqui eu vou ter que desenhar como tracejado, tá? Então, aqui são prolongamentos dos meus raios, tá bom? Então, tô pertinho do meu espelho, a minha imagem vai ser virtual, vocês já vão notar. Qual é o segundo raio que eu utilizo? Incidindo sobre o vértice. E aí, eu vou pegar e vou refletir na mesma angulação. Peraí que eu sou uma negação com desenho. É para baixo. Tá certo. Aqui. E vou aqui. Incidir.
refletir, raio real e raio prolongamento do meu raio. Vocês estão vendo que a gente tem, então, o cruzamento do prolongamento dos nossos raios, tá? A nossa imagem ela não vai ser formada mais no mesmo lado do meu objeto. Estão vendo que o cruzamento ele se dá aqui? Aqui os dois eles nunca vão se cruzar, mas aqui vão. Diferentemente daqui. Se eu tivesse o prolongamento dos meus raios, como eu tenho, eles continuariam sendo paralelos, ou seja, nunca vão se cruzar. Nunca. Então, eu não tenho nenhuma imagem real, nenhuma imagem virtual. Aqui não. Aqui eu tenho uma imagem virtual. Ela é dada dessa maneira. Então, a minha setinha vai estar aqui. Vou daqui para cá. Por que não é ao contrário? Porque a minha imagem, a gente vai sempre desenhar aqui, ó. Se ela estiver aqui, eu vou desenhar da mesma forma. Vocês viram que aqui foi corpinho, corpo da seta e a flechinha. Corpo da seta e a flechinha. Corpo da seta e a flechinha, tá? Então, aqui a gente vai visualizar se a imagem é direita, se a imagem é invertida. Então, deixa eu mostrar aqui o desenho para vocês. Prontinho. Olha lá, última parte, aqui. O meu desenho é horroroso, né? Vocês puderam notar. A gente tem, esse é o quinto caso, então a gente tem que o nosso objeto está entre o foco e o vértice. Prolongamento dos raios. Bateu, incidiu paralelamente, retornou. Eu fiz o desenho incorreto para vocês, perdão. Minhas habilidades artísticas são terríveis. Então, a nossa imagem ela é formada atrás do espelho e ela é maior do que o meu objeto, tá? Só que ela é muito maior do que o meu objeto. Vou colocar aqui as propriedades para vocês. O meu desenho, ele é tenebroso, gente. Ele é horrível. Eu vou arrumar eles antes de enviar. Mas a gente tem, então, as propriedades aqui. A minha imagem, ela é o quê? Ela é direita ou... Ela é real ou ela é virtual? Ela é real, ela é virtual porque uma imagem, ela está atrás do meu espelho. Lembra que eu falei, eu tô do mesmo lado do meu espelho? Não, não tô, tá? Aqui eu não tô. Então, a minha imagem ela é atrás do espelho. Ela é virtual. O meu desenho ele tá péssimo, vocês não conseguem visualizar se ela é maior ou menor do que o meu objeto. Mas aqui, pelo desenho gráfico bonitinho, vocês notam que a imagem ela é muito maior do que o meu objeto, tá? Então, a imagem é maior do que o objeto. Maior. E última característica, se ela é direita ou invertida. A nossa setinha tá exatamente igualzinha o meu objeto, tá? Então, ela é direita, tá? Lembra que eu falei, toda imagem direita ela é virtual, toda imagem virtual ela é direita. Então, é isso aqui que acontece, tá? Eu vou consertar esses desenhos de enviar para vocês, mas eu vou deixar aqui mostrado bonitinho para vocês terem certeza, tá? Então, esse é o último caso do meu espelho côncavo, tá? Então, repassando todos. Tô lá longeão, minha imagem é pequenininha, ela tá o quê? Tá invertida. Então, aqui a imagem, ela é real, tô do mesmo lado do meu objeto. Real, invertida e menor. Lá longeão. Segundo caso, me aproximei um pouquinho. A minha imagem, ela é o quê? Real, tô do mesmo lado do meu espelho. Invertida, tô ao contrário. E do mesmo tamanho. Vou colocar mesmo. Próximo caso, me aproximei mais um pouquinho do meu espelho. Meu objeto, ele é o quê? A minha imagem, ela é o quê? Ela é real, tô do mesmo lado do meu espelho. Ela é invertida. Aqui é um N, tá, gente? Não é um M, não, é um N. E ela é maior do que o meu objeto, tá? Então, eu fui crescendo de tamanho. Quando eu tô sobre o foco, a imagem é imprópria, tá? A gente não tem a formação da imagem. E o quinto caso, a gente tem finalmente a imagem virtual. Toda imagem virtual ela é direita, ou seja, estou igual, não estou ao contrário. E ela é maior do que o meu objeto. Maior, tá? Então, esses são todos os casos do espelho côncavo. Agora vamos falar. Eu coloquei só bonitinho para vocês, descrito,
tá? Então, caso 1, caso 2, caso 3, caso 5, que eu acabei de falar. E agora a gente vai falar... eu coloquei algumas notações importantes, só que eu falei, mas aí vocês olham. E vamos ver um exercíciozinho. Vamos lá, do espelho côncavo. A imagem mostra um objeto e a sua imagem produzida por um espelho esférico. Vocês estão vendo que essa imagem está ao contrário? Ó, aqui eu ampliei a imagem. Ai, aqui, pronto, agora vocês estão vendo. Vocês estão vendo que a minha imagem está ao contrário? Vocês vão ver que no meu espelho convexo isso não vai acontecer. Mas bora lá, sem saber do espelho convexo. Essa opção identifica corretamente um tipo de espelho que produziu a imagem e a posição do objeto em relação a esse espelho. Falou de posição do objeto em relação ao espelho, a gente sabe que é o espelho côncavo, tá? Porque lembra que eu falei lá no comecinho da aula que o espelho convexo, você vai ter o mesmo tipo de formação de imagem, não importa a posição que você tá. Então, eu falei de posição, sei que é côncavo. Então, todo mundo esse convexo aqui, ó, risca fora. Bora lá descobrir, então. O espelho é côncavo e o objeto está posicionado entre o foco e o vértice. Se tiver entre o foco e o vértice, o que a gente sabe que acontece? Vamos olhar aqui no nosso caso. É o caso penúltimo aqui. Entre o foco e o vértice. A nossa imagem ela é grandona, lembra? Grandona, que minha seta ela tá ridícula. A nossa imagem ela é grandona e a gente tem uma imagem direita. Ela é direita aqui que tá mostrando? Não, ela é invertida. Então, entre o foco e o vértice, não é. O espelho é côncavo e o objeto está posicionado a uma distância maior que o raio do espelho. Quem é o raio do espelho? É o centro de curvatura, tá? Só que depois do centro de curvatura, a minha imagem era super pequenininha, que era o caso 1. Lembra? Qualquer coisa vocês façam um desenho também, tá? É o caso 1. A minha imagem era super pequenininha. Deixa eu mostrar para vocês, tá? Então, aqui a gente fica com o pezinho atrás, porque ele não tá pequenininho, ele tá grandão, tá bom? E aí, a letra D, aqui a gente deixa de tabela, tá? Letra D. Está posicionado entre o centro e o foco do espelho. Sim, faz mais sentido. Entre o centro e o foco do espelho é o caso 3. A minha imagem era maior do que o meu objeto, invertida e real. É verdade, a minha imagem ela tá maior do que o meu objeto e invertida, tá? Então, letra que faz mais sentido, letra D, tá bom? É dessa maneira como vocês vão fazer as questões de espelho esférico de questão teórica, tá? Vamos colocar mais uma aqui para vocês rapidinho. Um pequeno prego se encontra diante de um espelho côncavo, perpendicularmente ao eixo principal, tá? Entre o foco e o espelho. A imagem do prego será entre o foco e o espelho, vamos lá. Desenhar de branco. Entre o foco e o espelho. Aqui está o nosso eixo óptico, está o meu espelho, aqui está o meu foco e aqui está o meu vértice. Rapidamente. O objeto está aqui. Bati, retornei ao foco e voltou aqui. Aqui incidiu ao vértice, retornou aqui e foi lá longeão. A minha imagem ela é formada aqui. Então, a minha imagem ela vai ser como? Ela é real ou virtual? Tô do mesmo lado do meu espelho? Não, não tô. Então, eu sou virtual. Então, eu pego e corto todas as reais. Eu sou direita ou sou invertida? Sou direita, eu não tô ao contrário, eu não tô assim. Então, eu sou direita. Invertida, corta e só cortou essa, tá? Então, aqui a gente já chegava na nossa letra, que é a letra D, tá? E aqui, maior que o meu objeto? Sim, sou maior que o meu objeto. Nesse caso, entre o foco e o espelho, é o último caso, é o caso 5, tá? Então, características bateram. Vocês viram que eu fiz rapidamente o eixo óptico, tá? Na sua questão, faz para não errar, tá certo? Então, bora lá. Eu coloquei a última questão, utilizando um espelho bucal utilizado por dentistas. É um instrumento que pode ser feito com espelho plano ou esférico. Um dentista, a fim de obter uma imagem ampliada de um dente específico, deve utilizar um espelho bucal côncavo ou convexo. Lembra que um dos meus exemplos aqui foi o espelho do dentista para o espelho côncavo, tá? Então, é só um macetinho para vocês saberem as aplicações, tá bom? Como a gente quer uma imagem ampliada, a gente vai utilizar o espelho côncavo, tá?
Porque, como eu falei, o espelho convexo ele vai te dar uma visão menor, a sua imagem ela vai estar menor. E vocês já vão ver o porquê disso, tá bom? Então, a imagem ampliada, eu não vou usar o espelho convexo, se o meu espelho convexo deixa menor. Então, eu vou usar o meu espelho côncavo. Então, corto todo mundo que for convexo, tá? Por que que não é o espelho plano, se ele me fala aqui o espelho plano ou esférico? Porque ele quer uma imagem ampliada. Lembra que quando você se olha no espelho, o espelho normal da sua casa, você não se vê maior, se vê menor. Não, você se vê do jeito que você é. Então você não consegue ampliar a sua imagem com o espelho plano, tá? Você vai ter que usar um espelho curvo, no caso o côncavo. Então estamos na letra A e B. Vamos ver a posição? Sendo colocada a uma distância do dente menor do que a distância focal, tá? Então eu tô pertinho do meu espelho. Pode ser. Lembra que quanto mais perto eu tô do meu espelho, maior eu sou no espelho côncavo. Então essa daqui é uma possibilidade. Letra B. Sendo colocada uma distância entre o foco e o centro de curvatura. Aqui entre o foco e o centro de curvatura, eu tô maior, só que eu não tô tão maior assim, tá certo? Então a letra correta é a letra A, tá bom? Então, letra certinha, letra A, estou grandão e o meu dentista consegue ver corretamente. Bora para a próxima. Agora eu vou falar da construção da imagem de espelho convexo. É um único caso, estou falando rapidamente, porque acho que o meu tempo já deu, tá bom? Eu fiz um único centro óptico e sem caso 1, caso 2, caso 3, etc., porque é um único caso, tá? Então, bora lá? Temos o nosso eixo óptico. Aqui a nossa imagem, o espelho convexo, ele é assim, tá? Aqui a gente tem foco, centro óptico, foco e centro óptico. Então, vamos lá. Deixa eu mostrar o desenho aqui, que eu acho que vai melhor e vai poupar tempo. A gente tem o nosso objeto colocado na frente do meu espelho, que é espelho convexo. Estão vendo que é diferente do meu espelho côncavo, tá? Então, vamos lá. Como é que a gente vai fazer? Raio incide paralelamente e retorno sobre o foco. Só que o foco do meu espelho, lembra que a curvatura está dada do lado de trás dele, tá? Aqui está o meu objeto. Tanto faz a posição que eu vou colocar, tá? A curvatura do meu espelho está para cá. Deixa eu apagar aqui que eu coloquei errado, incorretamente para vocês. A curvatura do meu espelho está para cá, então o raio do meu espelho ele tá para cá. Então, o centro e o foco, tá? Deixa eu voltar para cá. Ah, já estão vendo aqui certinho. Tá certo? Então, a gente tem aqui, incidiu paralelamente e retorno sobre o foco. O foco do meu espelho, ele tá atrás do meu espelho. Então, ele é feito do prolongamento desses raios, tá? E aqui retorna novamente. O próximo raio que eu vou fazer incide sobre o vértice, retorna simetricamente, tá? Então, os raios aqui. Vocês estão vendo que a minha imagem, ela é menor do que o meu objeto, tá? Menor. Ela é direita. Toda imagem direita, ela é virtual, tá? Virtual. E por que outra razão ela é virtual? Vocês estão vendo que ela é dada na parte de trás do meu espelho, tá? Então, se ela fosse real, ela seria dada aqui, ó, desse lado de cá, em qualquer um dessa parte de cá, tá? Junto com o meu objeto. Mas não, ela é dada na parte de trás do meu espelho, ela é virtual, tá? Esse daqui é o único caso do espelho convexo. Único. A imagem ela é menor, ela é direita e ela é virtual. Diferentemente daqui, que ela é virtual, mas ela é maior. Vocês estão vendo por que o espelho côncavo é utilizado para ampliar a imagem? Ela é maior, tá? Então, essa foi a formação de imagem dos meus espelhos. Esse é P do vértice de um espelho esférico de gás. A imagem formada é virtual e menor. Nesse caso, pode afirmar que qual é o tipo de espelho que a gente vai ter? A gente tem que o espelho, ela é o quê? Se eu sou virtual, eu sou direita. E lembra que o único caso do meu espelho côncavo ser virtual é quando a minha imagem ela é maior e não menor. Então, a gente tem que aqui, o espelho ele é convexo. Só por essas duas características, virtual e menor, tá? Então, o espelho é convexo? Sim. A imagem é invertida? Não. Por quê? Toda imagem virtual, ela é direita.
A imagem se forma no centro de curvatura do espelho. De que espelho eu estou falando, tá? Próxima, o foco do espelho é positivo, segundo o referencial de Gauss. Não, vocês vão ver na próxima slide que tá, que quando a gente tem um espelho convexo, o foco é negativo e não positivo, tá? E a imagem é formada entre o foco e o centro de curvatura. Tá, mas de que espelho? Tá bom? Então, letra A, letra correta, o espelho é convexo, tá bom? Virtual e menor. É o que a gente consegue enxergar aqui nesse caso, tá? Se ela fosse virtual e maior, que seria do espelho côncavo, virtual e menor do espelho convexo. Mais um exercício. Bora lá, FUVEST. A imagem de um objeto forma-se a 40 centímetros de um espelho côncavo, com distância focal de 30 centímetros. A imagem formada situa-se sobre o eixo principal do espelho, é real invertida e tem 3 centímetros de altura. Construa... Aqui eu só vou fazer a letra B, tá? Construa o esquema referente à questão, apresentando objeto, imagem e espelhos dos raios, tá bom? Então, vamos lá. Aqui eu vou fazer centro de curvatura, foco, vértice. A minha distância focal é de 30 centímetros. Então, aqui para cá vale 30 centímetros. O meu objeto está a 40 centímetros, ou seja, eu estou um pouquinho maior do que o meu foco. Lembra que o centro de curvatura ele é 2 vezes o foco, tá? Então, esse centro de curvatura aqui, ele está a 80 centímetros do meu vértice. Por isso que eu sei que o meu objeto ele não está depois do centro de curvatura. Só para esses valores que ele dão, tá? Então, como é que a gente vai construir? Raio incide paralelamente, retorna sobre o foco. Raio incide sobre o vértice, retorna simetricamente dessa maneira. Todos os meus raios são de verdade. É só porque com o mouse ele é terrível, gente, fazer uma linha reta. É bem ruim mesmo, vocês conseguem notar, né? A minha imagem ela é formada aqui no cruzamento dos raios. Então, ela é aqui, ó. Nossa, gente, tá terrível, perdão. Olha que nojeira. Aqui. Cruzei os meus raios. Fiz aqui o desenho, tá? Então, esse seria o esquema para desenhar, claro, que muito mais bonito, com régua, ficaria muito melhor. Então, esse é o esquema da letra B que ele quer que você faça, tá? E os raios utilizados indicando as distâncias envolvidas. Aqui vocês vão ver na próxima... Ah, eu fiz bonitinho para vocês. Tá bom? Eu fiz bem bonitinho aqui. A gente tem o raio incide paralelamente, retorna sobre o foco. O raio incide sobre o vértice, retorna sobre si mesmo, simetricamente. E a minha imagem, tá? Qual a posição do objeto? Entre o centro e o foco. Vocês vão fazer numericamente já daqui a pouco. Vocês já vão conseguir entender, tá bom? A aula de hoje acho que já deu o tamanho dela, né? Mas eu vou fazer uma parte 2, que eu vou liberar no sábado, que é a equação de Gauss e o aumento... Ai, perdão. E o aumento... Ai. E o aumento linear, tá bom? Acho que ficou um pouco confusa a aula de hoje, mas a gente vai fazer essa formação de imagem eternamente, assim, toda a parte da ótica. Mas esses são alguns casos importantes que vocês precisavam saber, tá? São todos, assim, toda a formação de imagem. Então, para você formar uma imagem, você vai precisar de 2 raios. Você usa uma das propriedades. Ou incidindo paralelamente, ou incidindo sobre o vértice, ou saindo do centro de curvatura, tá bom? E aí, com 2 desses, você forma a sua imagem. Lembrando que o espelho côncavo tem 5 casos, o espelho convexo tem um único caso. E a partir disso, taca-lhe pau e vai nas questões, tá bom? Vou liberar a lista já. E, perdão a demora, e eu vou liberar essa parte 2 aqui, que é a equação de Gauss, que é o mais importante, o término dessa questão, tá? Aqui tá o esqueminha bonitinho, que vocês precisam, tá? Então, até a próxima aula.